Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem depois de tanto tempo que a gente não se fala aqui, que a gente não se encontra no canal. Eu estive ausente por muitos meses, como vocês puderam perceber, porque eu tô no terceiro ano do ensino médio, gente, e é o último ano da escola. E tá simplesmente uma loucura, muita coisa pra fazer, eu não tô conseguindo achar muito tempo pra gravar. Nem li tantos livros quanto eu queria ler por causa da escola. Mas eu juntei os que eu li até agora e resolvi fazer um vídeo bem legal agora que começou as férias, arranjei um gap na agenda e consegui gravar um vídeo bem legal pra vocês. Espero que vocês gostem do tema que eu preparei. Eu escolhi esse papo de hoje porque eu queria atualizar vocês do que eu tô lendo, do que tá acontecendo, né, dos livros que eu li até agora. Então vai ser um papo bem legal nessa terça-feira de tarde chuvosa. Não sei quando você vai estar assistindo isso, mas aqui em São Paulo agora em junho tá bem frio. Então eu resolvi falar pra vocês os 12 livros que eu já li até agora em 2021, que estão basicamente nesta pilha aqui, bem pesadinha, por sinal. E eu vou falar um pouco de cada um pra vocês, bem brevemente, só pra atualizar vocês mesmo do que eu andei lendo neste ano. E eu vou começar esse vídeo não falando de um, mas de 4 livros, porque eu comecei já a primeira semana de janeiro desse ano, já lendo essa série maravilhosa que minha amiga Ingrid me indicou. Inclusive, Ingrid, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijão pra você, graças a você eu viciei na Sarah J. Maas, que é a autora dessa série, e simplesmente viciei nesse universo feérico. Inclusive, o 5º livro da série já está lançado, mas eu ainda não comprei. Estou super ansiosa pra ler. O primeiro livro aqui é Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruína, e o último, que é a Corte de Gelo e Estrelas. O universo que a Sarah criou se passa pós-guerra, e há uma divisão entre os seres humanos, assim como nós, e os feéricos, que são seres mágicos, que muitas vezes alguns se parecem elfos, e eles têm poderes impressionantes. A nossa personagem principal é a Feyre, uma menina super corajosa, humana, que sustenta sua família, que consiste em pai e 2 irmãs, Nesta e Elaine. Ela sai pra caçar toda hora, pra alimentar e também pra cuidar da família dela, né? No primeiro livro, quando a Feyre sai mais um dia pra caçar, um dia muito frio, eles estão com muita fome, ela e a sua família, e o inverno atrapalha bastante na caça de alimentos. E ela sai pra caçar e se encontra com um lobo gigantesco, e ela acaba matando esse lobo. E volta pra casa com comida e tudo. Mal sabia ela que aquele lobo eram feéricos, gente. Sim, aqueles serem mágicos que vivem do outro lado da muralha que foi levantada após a guerra entre as 2 espécies. E ela matou um feérico e não sabia. Dias depois, o amigo desse feérico, o qual ela assassinou, que depois a gente vem a saber que é o Tamlin, entra em sua casa e a sequestra, como uma dívida pela morte do amigo. Apesar de parecer apenas um livro de fantasia, que era inclusive o que eu pensei no começo, a série Acotar são livros muito psicológicos. A Sarah mexe com temas bem pesados, como depressão, cenas pós-traumáticas, abuso físico e psicológico. E a nossa personagem Feyre passa por muitos altos e baixos. E praticamente todos os personagens têm passados muito traumáticos e muito psicológicos. Então são livros que nos fazem refletir bastante sobre esses problemas e também nos envolver com os personagens, chorar e rir junto, ficar emocionado. E é uma série muito boa, recomendo de verdade pra vocês, pra quem gosta de fantasia, muita emoção, guerra e desses assuntos que entram mesmo na mente humana e feérica. O próximo livro que eu vim falar aqui, que foi o 2º livro que eu li, né, na verdade o 5º, mas do 2º tema que eu li no ano, foi esse aqui, Desinformação, do ex-agente da KGB, Yomihai Pacepa. Pra quem não sabe o que foi a KGB, foi inteligência, tipo a Scotland Yard ou a CIA, só que da União Soviética, na época da Guerra Fria. E o Ion Mihai Pacepa, ele foi realmente um agente romeno da KGB, então ele era romeno, e ele trabalhava para a KGB romena, que era um país do bloco da União Soviética. E ele nos conta aqui nesse livro, ele desertou, né, da União Soviética, ele foi para os Estados Unidos após muitos anos de trabalho dentro do terror que se passava, e ele vai expor tudo aqui pra gente nesse livro. Ele vai expor todos os métodos de desinformação, por isso o livro chama Desinformação, os métodos de lavagem cerebral, desinformação, manipulação da mídia, tudo que a União Soviética usava para acabar com passados, mudar a mente das pessoas e a concepção que elas têm sobre a realidade. Lendo esse livro, inclusive, você pega muitos aspectos que são citados
em 1984, do George Orwell, um livro muito importante para entender sobre a manipulação de mídia e da própria mente das pessoas. O Ion, que realmente viveu esse terror na Guerra Fria, lá, à flor da pele, ele nos conta a realidade do que o livro 1984 quer nos passar. A manipulação, né, da mente das pessoas, da mídia, a ditadura psicológica. Para quem se interessar com esse tema, ele fala bastante sobre o Papa Pio XII, sobre o seu passado, que a URSS também manipulou, sobre obras, sobre temas ocultos, que só um ex-agente da KGB saberia. Para quem se interessa, é um livro fundamental para todos conhecermos o passado sombrio da União Soviética, que se dizia tão boazinha, mas que na verdade subverteu tudo que estava à sua frente. Um livro muito importante, gente. E o próximo livro que eu vim apresentar aqui pra vocês é um livro que, na verdade, está obrigatório na lista de livros do vestibular, mas que eu recomendo pra vocês que vocês leiam com atenção, pra quem for ler obrigatoriamente, porque ele é um livro muito importante também pra gente entender a história de povos africanos. Esse livro que eu tô falando é Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu li achando que ia ser um livro super entediante, justamente por ser obrigatório do vestibular, mas ao longo do enredo você vai percebendo que é um livro fundamental e muito emocionante. O enredo simplesmente te prende o livro todo. Então, o cerne do livro, né, se passa nessa guerra civil, num mundo devastado, onde dois personagens, Mwandinga, que é um menino que perdeu a sua memória, estava basicamente morrendo, assim, na beira da estrada, e um velho chamado Tuahir, que o acha e o resgata, é um velho muito sábio. Os dois estão nessa terra devastada. As descrições do Mia Couto sobre a guerra, a terra, né, devastada pela guerra é muito triste. Você realmente fica imaginando o que esses povos passaram e o que passam ainda hoje nesses cenários de fome, guerra e muito sangue. Apesar de tudo, a coisa mais linda desse livro é o fato de esses dois personagens estarem vagando pela terra devastada e acharem um diário de outro homem chamado Kinzo. E esse diário se passa num universo com fatos muito místicos e fantasiosos. E o Mwandinga passa a ler para Tuahir esse diário. E o que Mia Couto quer nos passar aqui são os sonhos, as viagens, a esperança. É o que nos faz viver, mesmo em terras devastadas. Pois após com a leitura desse diário, a fantasia e a realidade vão se entrelaçando. E a sabedoria do velho Tuahir passa por provações, a esperança do menino Mwandinga passa por provações, juntamente acompanhando a história de Kinzo, que é um homem muito especial, que tem uma história muito especial, que também vai ensinar eles que sonhar é a coisa mais importante para se sobreviver, mesmo em cenários muito tristes como esse, da Guerra Civil de Moçambique. Um plot impressionante, a fantasia e a realidade se unem, e você fica basicamente, nossa, chorando litros. É um livro maravilhoso, gente, com personagens muito envolventes, um enredo muito envolvente, que nos ensina uma lição de vida importantíssima. Espero que vocês gostem. O próximo livro aqui, gente, é O Idiota. Não podia faltar um Dostoiévski aqui nessa lista, né? Eu pedi alguns livros de aniversário, mais especificamente 7, e o Idiota foi um deles. Foi o primeiro que eu li, porque eu estava muito ansiosa. Já havia tido indicações desse livro, que é um dos melhores do Dostoiévski. E realmente ele me interessou muito, por ser uma narrativa muito psicológica, assim como todas as Dostoiévski, mas esse especificamente por tratar da epilepsia de um modo muito interessante. O Dostoiévski era um autor, ele era uma pessoa epilética, e ele sempre trata em seu livro um pouco sobre essa doença. Nos Irmãos Karamazov, também no Crime e Castigo, sempre tem algum personagem com epilepsia. Então, é muito importante para ele explicar o que psicologicamente essa doença causava. E isso é muito interessante nesse livro, que ele trata bastante, porque o nosso personagem principal, o Mitchkin, é um idiota, que é uma pessoa que, no caso, eles chamavam quem tinha uma doença, e ele era epilético. Mas mais do que isso, o Dostoiévski compara esse homem, o Mitchkin, com um bom samaritano, mais como Jesus Cristo ou Dom Quixote. Ele é um homem que não vê malícia nas pessoas. E isso é o mais interessante do livro, porque no fim ele vai nos ensinar muita coisa do conceito, né? O primeiro conceito, o primeiro pré-julgamento que as pessoas têm do Mitchkin ao verem, e depois o que ele vai ensinar para as pessoas, porque ele ensina muito para todos. E o livro começa basicamente com Mitchkin, um príncipe, saindo de sua internação, né, de onde ele ficava para ser tratado na Suíça por sua doença, indo viajar até a Rússia. E ele encontra personagens muito interessantes no trem, e que vão levar ele para toda a narrativa que ele mal esperava passar na sua vida. Ele vai encontrar personagens extremamente
interessantes psicologicamente. Principalmente ao escrever esse livro, Dostoiévski estava passando por crises epiléticas muito graves. Então, é um livro onde os personagens são bem perturbados. A gente tem, por exemplo, Nastassia Filipovna, que é basicamente uma das personagens principais do livro. Ela é uma personagem muito interessante psicologicamente, uma mulher que tem um passado muito triste e traumático e que vai causar uma revolução no príncipe, em todos os personagens que a veem, por ser uma mulher muito bela. É um livro interessantíssimo, um livro que trata muito das nossas questões mentais, como todos, do Dostoiévski. E ele é um gênio, né? Esse livro só prova mais o gênio desse autor, não tenho nem palavras para descrever, é um livro super complexo, não dá para dar um resumo aqui, mas é muito interessante o jeito que ele trata a doença da epilepsia, o conceito de idiota, a lição que o Mitkin traz para as pessoas e, claro, o conceito político por trás do resto dos personagens ali, que sempre tem um viés político envolvido nos livros desse autor. Muito bom, gente. O próximo livro, gente, também tá na lista dos que eu pedi de aniversário e é um que eu tava querendo há muito tempo, porque eu gosto muito do Reino Unido, da história inglesa. E eu comprei esse aqui, que é a História da Inglaterra, do David Hume. Você deve ter ouvido já esse nome, David Hume, por suas teorias empíricas, um filósofo muito importante do iluminismo, mas poucos sabem que esse escocês genial também foi um dos maiores historiadores britânicos e da história inglesa. Então esse livro conta, como diz no título, da invasão de Júlio César na Britânia até a Revolução de 1688, a Revolução Gloriosa, no qual eles conseguiram fazer o novo rei William de Orange assinar ali um tratado da sua isenção de muitos poderes e basicamente atribuindo todo o seu poder ao parlamento, já instaurando uma monarquia parlamentar na Inglaterra desde essa época. Bom, não tem muito o que falar sobre ele, ele é só um livro muito interessante, porque o David Hume, ele coloca junto da narrativa da história inglesa uma visão crítica também, muitas vezes usando ironia e criticando bastante as revoluções, o regicidas, né, na morte de Carlos I. Então, é um livro muito interessante, assim, para quem gosta de história, para quem gosta de história do Reino Unido, da história inglesa, da monarquia parlamentar, de toda a criação dos costumes da Common Law, do Rex in Parlamento, que vem desde ali das leis medievais da Carta Magna. Esse livro fala de tudo isso. É muito legal, para quem gosta de história, eu indico bastante, bem simples a linguagem e bem adaptada, muito bom. E o próximo livro, gente, que eu li é esse aqui, As Fundações do Pensamento Político Moderno, do Quentin Skinner. Eu falei sobre ele no meu Instagram, inclusive coloquei um destaque lá no meu Instagram chamado Ciência Política, que eu falei bastante sobre ele. Pra quem quiser, o link do meu Instagram vai estar na descrição, é @ajamice. Vou escrever aqui também. Já me sigam lá se vocês se interessarem, que eu posto bastante sobre livros. E, gente, ele é um livro bem extenso, ele tem 625 páginas, um livro que eu grifei muito e marquei bastante também com minha lapiseira, fazendo anotações. Usei um caderno para fazer anotações sobre ele, porque ele é um livro que, o título já diz, ele fala sobre desde as fundações escolásticas medievais do pensamento do Estado, da concepção do Estado moderno, que é basicamente o Estado fundado pelos iluministas, que na verdade não foi fundado por eles, mas tem uma base da escolástica e da retórica, o Estado visto como numa concepção mais abstrata, acima do governante e dos súditos, né? Acima de tudo, o Estado como uma concepção como outro poder, um outro corpo, digamos assim. E essa concepção foi, claro, estruturada ao longo do tempo. Ele cita muitos filósofos, o Quentin Skinner, é um livro totalmente teórico, ok, e político. Então ele cita filósofos desde a escolástica, Bartolo de Saxo-Ferrato, cita Dante, Marcílio de Pádua, o secularismo, a distinção da igreja e do Estado, cita muito o calvinismo, a importância do luteranismo, do calvinismo e das religiões protestantes para a concepção do Estado moderno, filósofos absolutistas, o humanismo, claro, renascentismo, a importância de humanistas como Petrarca, Erasmo, Stark e muitos outros humanistas que vão aí ajudar na concepção e na criação dos conceitos de Estado, da separação da política e da ética com Maquiavel. Ele fala de muitas coisas, gente. É um livro super interessante, muito erudito. Quentin Skinner, um ator impressionantemente, né, erudito, sábio. Um livro muito interessante para quem quer entender um pouco mais sobre a filosofia política do mundo europeu. O próximo livro que eu li, gente, que agora já vem mais recentemente, foi Angústia, do Graciliano Ramos.
que é um livro que também está na lista dos obrigatórios para o vestibular, mas esse aqui eu acho que é fundamental para todos lerem, mesmo que você não vai fazer o vestibular. Leia este livro, que eu acho que é a maior obra-prima do Graciliano Ramos, até comparado, né, com Vidas Secas, também do mesmo autor. É uma obra totalmente envolvente, psicológica, que entra nos escárnios e nos cantos mais obscuros da mente humana e da loucura humana. O livro se passa com o personagem principal em Alagoas, né? Então, no Nordeste, a gente vê essa regionalização do Brasil. Então, a gente sai do Rio de Janeiro, de São Paulo, e já vai, né, junto com as vanguardas, com o modernismo, para outras regiões do Brasil, conhecer outras culturas. O Graciliano era alagoano, então ele, né, passa aqui o seu enredo no Alagoas, com um personagem principal chamado Luiz da Silva, que faz parte de uma genealogia de ex-fazendeiros que perderam tudo. E ele vive como um funcionário público num lugar bem pobre de Alagoas ali, vivendo como um miserável. O impressionante da narrativa do Graciliano Ramos é que ele não tem uma linhagem de tempo cronológica que segue ali, né? Ele tem muitas digressões para o passado, também fantasias do próprio personagem, né, do nosso protagonista. Como ele tá passando, ele é um personagem que tem algum problema psicológico, ele mistura a fantasia com a realidade. Então tem muitas cenas que alguém está contando uma história para ele e ele acaba vendo essa história acontecendo na vida real, ele mistura a realidade com a fantasia, com os próprios pensamentos, a sua própria loucura. Então é uma narrativa cheia de digressões que não segue um tempo. Você leitor, tem que se virar ali para encaixar as peças. Luiz está vivendo na sua casa alugada com sua empregada Vitória e ele acaba se apaixonando pela vizinha, que se muda para casa ao lado, chamada Marina. E só que a Marina, descrita por Luiz, claro, é uma menina muito fútil, uma menina que só tem ideias idiotas, só fala coisas bestas, não tem nenhum caráter, né, filosófico, nenhuma base filosófica, ela só vê a vida dos outros, muito materialista e muito besta, segundo Luiz. Eles começam a ter um namoro amoroso, né, um relacionamento amoroso, pensam em se casar, ficam noivos, só que a Marina acaba traindo Luiz com o seu arqui-inimigo Julião Tavares, que ele é a projeção do oposto de Luiz. Ele é gordo, come muito, né, muito rico, é um homem da cidade, já não faz parte desse sistema esse sistema, né, colonial, fazendeiro, né, oligárquico. Ele é um homem que tem Tavares e Cia, uma empresa da cidade, fábricas, um homem que tem muita lábia com as mulheres. E ao contrário da vida totalmente conturbada, né, da infância traumática e da vida sexual também traumática que Luiz da Silva tem. Então ele projeta no João Tavares, seu inimigo, justamente por ele ter tudo que ele sempre desejou, que Luiz sempre desejou. Então, nesse meio dessa loucura, né, seguindo os passos de Marina, que acaba ficando grávida de Julião, aborta esse bebê, né, Luiz passa a ter uma vida contemplativa, a olhar as pessoas que o cercam, e ele vai ficando cada vez mais perturbado com essa angústia apertando o seu coração, e ele acaba matando Julião Tavares numa rua escura, enforcando com uma corda. Inclusive, essa cena de enforcamento muitas vezes tem muitas digressões para cenas de enforcamento que o Luiz viu na infância. São cenas muito fortes e bem importantes para a narrativa do livro. E ele mata Julião com uma corda, enforcando-o e pendurando numa árvore. E depois disso, o livro lembra muito Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é a conturbação da pessoa que mata, a razão, né, a perturbação psicológica do assassino antes e depois de seu crime. Um livro muito interessante psicologicamente, o autor é genial, uma narrativa que te prende. Um livro maravilhoso, gente. Graciliano Ramos é perfeito. O outro livro, gente, é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. É o primeiro livro mesmo que eu li da Clarice. Eu li em um dia, porque é um livro bem simples, tem 84 páginas. E como escrever a Clarice, né, gente? Esse livro foi escrito quando ela estava decidida a desvendar as profundezas da alma dela própria, da alma humana. Ela estava num período de muito isolamento. Então, foi um livro escrito com muita profundidade também psicológica, com muita profundidade mística. A nossa personagem principal nesse livro, Macabea, é uma mulher também nordestina que se muda para o Rio de Janeiro e simplesmente não tem uma perspectiva de vida. Ela só vive.
só vive. Ela é extremamente pobre, não tem sonhos, não conhece, não estudou, não conhece as palavras, não pensa em nada, não sabe responder nada, não tem uma perspectiva de vida. É uma mulher que existe a cada dia achando que ela é feliz, acreditando no que a mandam acreditar e fazendo o que mandam ela fazer. E é uma narrativa simplesmente transcendental. É um período em que a Clarice estava entre o delírio e a realidade, aqueles períodos em que ela fala muitas vezes que ela morre e depois renasce. É um livro com uma linguagem que consola, mas que ao mesmo tempo não taca a verdade na cara, né? Porque a Macabea, ela é uma pessoa que ela vive pra morrer. E que cada acontecimento da sua vida é uma pequena explosão. Ele até escreve explosão, né? Quando ela escuta uma música, quando ela dança, ela fica assim em êxtase. E ela nos coloca essa personagem tão delicada, tão psicologicamente traumatizada, mas que ao mesmo tempo vive uma vida tão, né, que a gente fica pensando quantas macabeas existem no mundo e se a gente no fundo é uma macabea. Então, um livro assim importantíssimo, gente, não tenho nem palavras, muito psicológico, muito que toca o fundo da alma. A Clarice é uma autora impressionante, né, gente? Fundamental. Então, gente, o último livro aqui da lista é Senhora, do José de Alencar. Eu tenho que admitir que eu não sou a maior fã do romantismo vitoriano, né, do romantismo do século XIX, bem melancólico, bem arrastado, mas eu acho a linguagem do José de Alencar, que é uma linguagem bem delicada, uma linguagem suave e com muitos detalhes, ele faz você perceber, assim, você tomar cenas que seriam comuns, normalmente, como cenas mágicas, lugares maravilhosos, você consegue literalmente montar todo o cenário na sua cabeça por causa da riqueza de detalhes que esse autor usa. E Senhora, assim, é um romance sensacional. O seu enredo se passa com uma protagonista chamada Aurélia Camargo, que é uma moça, uma senhora, que era pobre, tem um passado bem traumático, cheio de perdas, e que acaba ficando milionária com uma herança que seu avô a dá, e ela fica com muito dinheiro mesmo. E ela pede em casamento, anonimamente, um ex-amor de sua vida, que na verdade ainda é amado, né? Que se chama Fernando de Seixas. O Fernando é um desses homens que, como José diz várias vezes, na sociedade vitoriana brasileira e europeia também, os homens substituem a própria moral ou deixam dos seus costumes morais, seus costumes éticos de lado só por causa do galanteio, das maneiras de um rico, de um senhor com muito dinheiro. Então, a sociedade, o status social está substituindo os valores morais. E o Fernando de Seixas ele tem um pouco desse caráter. E aí, a Aurélia oferece um dote super grande, assim, de 100 mil contos de réis pro Fernando casar com ela, e ele nem sabe quem é. Aí, quando eles se casam, quando o Fernando percebe que a Aurélia, eles se casam, a Aurélia revela o porquê dela ter chamado e pedido pra casar com ele, que é mais uma vingança, assim, não quero dar muito spoiler, mas depois do desenrolar da história é muito legal, muito maluco, o romance te prende. Aí ao longo da narrativa você vai conhecendo o passado das personagens, como eles são, toda a riqueza de detalhes, como eu disse, né, o José de Alencar, ele desenvolve os personagens e os seus momentos tristes ou seus momentos felizes, tem tantos detalhes lindos, são tão bem elaborados, tão bem descritos, tão bem narrados, que você fica apaixonado com cada personagem, com cada cenário, com cada situação, com os sentimentos deles. E a narrativa é maravilhosa, gente. Um romance lindo mesmo. E foi o último que eu li até agora. Eu adorei, eu gosto bastante do José de Alencar, eu li também Tio e O Sertanejo, que estão ali. Eu gosto bastante do jeito dele narrar e da riqueza de detalhes que ele usa. Então, se vocês gostam de romance, acho que vocês iam adorar esse clássico brasileiro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esses foram basicamente os 12 livros que eu li agora em 2021. Sim, gostaria de ter lido mais, gostaria de ter lido mais de 20 livros, mas como eu falei no início, realmente o tempo tá bem apertado, mas eu espero que agora nas férias eu consiga ler o resto dos livros que eu pedi de aniversário e que eu consiga também ser mais assíduo aqui no canal. Se você tiver gostado do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve pra você acompanhar, ativa o sininho pra você acompanhar todos os vídeos novos do canal, que eu prefiro postar vários. E também dá sugestões aí do que você quer ver aqui no canal, nos comentários, tá? Ajuda bastante o canal a crescer e a apoiar aqui o que eu tô tentando propor pra vocês sobre a literatura. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.